Vamos a mais um Conexão Crosswalk. Estamos recebendo hoje a CEO da GHM Solution, Marketing para Energia e fundadora da EcoGate Way, a Juliana Ulian. Juliana, que bom te receber aqui, muito obrigado. Você é engenheira de produção mecânica, mas a empresa que você é CEO, ela é uma empresa de marketing para energia. O que é o marketing para energia? Exato. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui com Muito vocês. Sim, eu sou engenheira de produção mecânica, né? Me especializei em planejamento de sistemas energéticos. E a GHM Solutions, ela nasceu para fazer marketing estratégico para empresas que estejam na cadeia de valor do setor energético. Então, eu atuei muitos anos nesse setor como executiva de empresas. E em 2019, eu abri a GHM Solutions para seguir prestando serviço para o meu ex-empregador na parte de inteligência de dados, inteligência de mercado e criação de conteúdos, principalmente, para apoiar com a criação de autoridade de marcas. Então, é aproveitar o meu background técnico, né, o conhecimento do mercado, o conhecimento dos players, das personas, dos decisores e apoiar os meus clientes a entender todo esse cenário e se posicionar adequadamente. Então, a GHM é exatamente isso. É uma empresa que fornece serviços estratégicos para empresas que querem se posicionar adequadamente no mercado, né? Hoje, num mundo onde que a gente fala muito de energia limpa, fala sobre performance, fala sobre inteligência de dados, como que as empresas estão se posicionando? Nem todas elas estão se posicionando adequadamente. Então, o que nós fazemos é isso, é ajudá-las nessa missão. Há uma consciência nesse setor dessa importância de posicionamento? Uma consciência? De um modo geral, as pessoas estão conscientes dessa necessidade ou ainda estamos distantes? Sim, é muito importante esse ponto, porque muitas empresas elas defendem, né, a necessidade da energia limpa, mas muitas vezes é um greenwash, né, que a gente fala. Então, é algo que se diz para inglês ver, mas não é assim. Tudo que se faz, tudo que se fala tem que acontecer de uma maneira bastante genuína. Então, precisa partir da essência da empresa, né? E até um ponto também que eu acabo contribuindo, né? Hoje eu faço parte do programa de planejamento de sistemas energéticos na Unicamp, desenvolvo inclusive uma pesquisa sobre transição energética, fazendo uso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e ESG. Então, é importante conhecer e as empresas também conhecerem essa dinâmica, esses princípios de governança para poder implementar nas suas estruturas e se comunicarem adequadamente, né? Então, as empresas elas querem vender mais, é óbvio, é genuíno, elas precisam ter lucratividade, mas tudo que se fizer e tudo que se disser precisa ser genuíno, né? Então, nós apoiamos nessa questão também, né, de avaliar o estratégico e direcionar pontualmente com um plano tático para a implementação dessas ações. A sociedade brasileira, ela está num nível de consciência como se deve, ou ainda isso é visto como um capricho? Não é uma coisa tão antiga, é uma coisa até recente, mesmo a sua empresa de 2019. Qual o grau de conscientização popular com relação a essas necessidades, Juliana? Hoje, infelizmente, a gente precisa ainda trabalhar muito nessa questão. No ambiente corporativo, eu diria até um passo antes, né? No ambiente até governamental, a gente tem ali os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a partir do Pacto Global, né, de 2015, da ONU, que se estabeleceu lá os 17 grandes objetivos e todas as nações que aderiram ao pacto, elas precisam ir implementando várias ações ali de sustentabilidade dentro de seus países. Depois, mais à frente, surgiu o ESG, que é são 3 pilares, né? Meio ambiente, social e de governança. Então, são 2 coisas distintas, mas que se conversam, né? Acho que o ESG muito no olhar do investidor e os objetivos
desenvolvimento sustentável num olhar mais amplo e que impacta principalmente a questão social e o bem-estar da sociedade, né? Hoje a gente está num mundo em que a gente não se preocupa mais só com o final do dia, a gente se preocupa com o final do mundo, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente, como pessoa física, todas as pessoas, elas estão antenadas. E todo mundo quer, obviamente, fazer uso de recursos, tomar decisões mais conscientes que sejam benéficas ao meio ambiente, que sejam benéficas ao planeta. Mas aí, daí, né, para isso ganhar uma escala e massivamente em todas as esferas populacionais, tem um grande passo. E por isso que esse ano aqui também eu organizo o CEPIC, que é o Congresso Paulista de Iluminação e Cidades do Futuro, que é voltado a gestores públicos. Então, ali é um ambiente onde nós falamos principalmente sobre políticas públicas, sobre recursos financeiros, sobre tecnologias e boas práticas para transformar as cidades em cidades mais inteligentes, principalmente utilizando a infraestrutura base da iluminação pública, mas que possa ser benéfica à sociedade. Então, tudo parte daí, né? De boa governança, de um bom planejamento, os gestores públicos entendendo as necessidades da população, entendendo o que seriam os serviços fundamentais para a população, para beneficiar a população. E aí sim, o que definir, né? O que seriam de tecnologias, o que seriam de soluções para endereçar melhores serviços para a sociedade, né? E aí a população fazendo bom uso disso. Você pode exercer boas práticas e ganhar dinheiro? Ou necessariamente quem estiver dentro dessas normas vai ter que diminuir os lucros? Então, na verdade, o ideal, né, o primordial é a gente fazer as coisas corretamente, né? Ou seja, as corporações aderindo a boas práticas, de fato assumindo seus compromissos com relação à sustentabilidade. Então, isso é possível, né? Hoje, por exemplo, até no projeto mesmo que eu desenvolvo ali na Unicamp, existem alguns indicadores de performance, né? Até fazendo agora um paralelo com a iluminação pública. Você tem nas cidades consórcios de iluminação pública que fazem todo o trabalho de modernização e tudo mais. Existe um investimento muito grande. Quem faz a gestão dos ativos de iluminação pública, obviamente que deseja ter algum lucro ali, mas precisa se beneficiar a população com segurança pública, melhorando os indicadores com a melhor eficiência energética, reduzindo emissões de CO2, você utilizando temperaturas de cor ideais que sejam mais benéficas à saúde humana e até mesmo à biodiversidade. Você usar tecnologias, né, implementar sensores, telegestão e outras ferramentas para coleta de dados, para analisar cenários e tomar melhores decisões, fazer bom uso dessa informação. Então, assim, eu vejo que é possível, sim, ganhar dinheiro, fazer coisas corretas, implementando boas práticas na vida real, né? O que é a Eco Gateway? Ecogate. Bom, foi uma grande oportunidade, né? Então, a GHM Solutions, ela nasceu como uma assessoria de marketing para a área de energia, eficiência energética, iluminação. Então, hoje eu atendo algumas dezenas de empresas que estejam nessa cadeia de valor do setor energético. E em algum ponto ali dos nossos trabalhos, algumas empresas começaram a me pedir comunicação para falar sobre as suas políticas de ESG, as suas políticas sustentáveis. E eu sempre disse, puxa, ok, a gente vai fazer um plano de marketing, a gente vai fazer um plano de comunicação, mas tudo que a gente for falar tem que ser real, tem que ser genuíno. Vocês sabem o que é ESG? A sua equipe sabe o que é? Não se trata só de a gente falar que, puxa, você faz reciclagem, né, de materiais e ok, é isso. Não, vai muito mais além.
E aí, dentro do meu escopo de marketing, a gente acabava dando assessoria, treinamentos na área de ESG, diagnósticos, né, de matriz de materialidade e planos de ação de implementação. Chegou um ponto que precisou descolar isso, porque estava tendo alguns conflitos de escopo de contrato, etc. Então, a Ecogate, ela nasceu como uma oportunidade para fazer diagnóstico ESG para algumas empresas. E depois disso, acabou se transformando num portal de sustentabilidade, porque ali eu acabei agregando outros serviços. Não só oferecendo serviços de pessoas, de profissionais, de especialistas que são, né, dessa área, assim como ferramentas, tecnologias e até cursos mesmo, tanto sobre sustentabilidade como energia. Então, hoje, por exemplo, dentro do portal Ecogate, eu hospedo, né, vários serviços, várias empresas, né, que oferecem o seu serviço. Então, por exemplo, a gente tem a própria FDTE, né, que é a Fundação de Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, que é vinculada à USP. Então, tem vários cursos na área de energia, MBAs. Existem os cursos da ABCIP, né, da Associação Brasileira das Concessionárias de Iluminação Pública, que são cursos também destinados à formação de profissionais na área de iluminação. Fora plataformas, então a gente tem, por exemplo, também uma ferramenta, uma plataforma de gestão de utilities, gestão inteligente de energia, de água e gás. Então, assim, Ecogate nada mais é do que fazer um diagnóstico de corporações, sejam públicas ou privadas, entender o grau de maturidade, baixo, médio, alto, na sua jornada ESG, e a partir desse diagnóstico, indicar caminhos para ela poder ganhar uma maturidade mais rápido e já já bem endereçada, né? Com profissionais, com especialistas na área ambiental, na área jurídica, né? De governança, de compliance, e assim como capacitar toda uma equipe para que esse projeto seja bem completo e bem sadio. Nós temos hoje uma briga política muito forte, né, no Brasil, com posições bem antagônicas. Esse tipo de debate político exacerbado, ele chega a pesar no seu trabalho? Tem influência esse aspecto político no trabalho que você faz? Assim, sim e não, né? Hoje eu acabo trabalhando assim dentro principalmente, né, da GHM e da Ecogate, num aspecto mais privado. Todo o setor de energia, todo o setor de eficiência energética, ela acaba sendo impactada por mudanças regulatórias, de legislação. Então, impacta, né? Assim, então, a minha missão também é entender esse cenário, gerar um diagnóstico também, né? Para poder ajudar os meus clientes a endereçar melhor e se posicionar melhor e até mesmo antecipar ações para mitigar os riscos ao negócio em função dessas mudanças. Perfeito. Né? Então, por exemplo, você tem... Então, a gente estava falando do meu projeto lá de iluminação pública. A gente teve uma mudança, né, teve uma reforma constitucional, teve uma mudança que a taxa, né, a COSIP, a contribuição do serviço de iluminação pública, que antes cuidava só simplesmente da manutenção do parque de iluminação, algumas expansões, agora mudança da lei. Já pode ser utilizado outros serviços, isso já pode custear outros dispositivos, né, outras soluções, desde que esteja vinculada à segurança pública, à segurança de logradouros. Então, isso faz com que, dentro de um ponto de iluminação, um poste de iluminação, você possa ter câmeras de monitoramento, você possa ter sensores diversos, para diferentes fins. É uma mudança em regras que impactam
o negócio, que impactam as soluções, que permite o desenvolvimento de novos produtos, de novos sistemas, que mudam modelagens de negócios. Hoje a gente fala de parcerias público-privadas, né? Então, até a formação desses sócios, né, da sociedade, desses consórcios, muda o perfil, né? Onde antes a gente só tinha instaladores, empresas mais de operação, da parte elétrica, né? A gente já fala de empresas de telecomunicações, empresas de tecnologia, né? Assim como na parte de elétrica mesmo, de energia, né? Hoje você tem um mercado livre de energia. Até o ano passado, todo mundo que estava na alta tensão, você tinha aproximadamente 40 mil potenciais consumidores. Agora não, mudou a lei. São mais de 200 mil potenciais clientes que podem migrar. Então, isso impacta drasticamente o setor, e exatamente quando você tem essas mudanças drásticas, né, é onde as empresas elas precisam estar atualizadas e precisam agir muito rápido para poder vencer, para se manter no negócio e para crescer, né, para aproveitar essas oportunidades que surgem. Você é criadora do Congresso Paulista de Iluminação e Cidades do Futuro, inclusive com apoio governamental, acadêmico e iniciativa privada. Esse é um trabalho bem bacana. Me conta um pouquinho o que é o CPIIC. Isso. Bom, eu criei o CPIC, é o Congresso Paulista de Iluminação em Cidades do Futuro. Como eu comentei, apesar, né, de empreender, de ter a GHM, na área de energia eu também faço parte do programa de planejamento de sistemas energéticos lá na Unicamp, onde eu desenvolvi, né, com uma equipe um projeto de iluminação pública inteligente, e esse projeto ele usa recursos do terceiro par Procel, que é o aproveitamento de recursos do governo federal. Então, com essa iniciativa, a gente sempre teve, na parte acadêmica, uma necessidade mesmo de demonstrar que é possível, né? Hoje, lá na Unicamp, o parque equivale a uma cidade de aproximadamente 60 mil habitantes, né? Então, assim, se a gente consegue fazer um projeto assim, acadêmico, lá dentro, como um laboratório vivo, por que não expandir isso e trocar experiências, levar boas práticas para cidades, e principalmente pequenos e médios municípios que muitas vezes não têm recursos técnicos, né, conhecimento mesmo, não tem recurso financeiro e tudo mais. Então, essa necessidade de ter um debate, de ter uma troca de experiências, ela já existia. Mas daí, com o relacionamento com o mercado, com o relacionamento com o próprio Procel, eu optei por fazer algo maior, mas bem estruturado, até porque quando a gente quer agregar conhecimento, eu entendo que o meu conhecimento também ali acabou sendo, só com o projeto da Unicamp, acabava sendo limitado. E como eu apoio de várias empresas nessa cadeia de valor também, né, na área de iluminação, eu tinha vários outros profissionais, várias outras empresas que conheciam absurdamente mais para estar ali falando, trazendo soluções, falando de experiências, trazendo tecnologias para gestores públicos. Então, essa iniciativa nada mais é do que um ambiente que vai ali reunir gestores, né, prefeitos, secretários, diretores de iluminação pública, para receber muita informação e muita informação de valor, né? Então, ali, por exemplo, a gente já tem confirmado, né, o Alexandre Reis, que é o gerente nacional do Procel, né, que é o Programa Nacional de Eficiência Energética, para lançar ali uma chamada pública, que é o Reluz, que é um recurso destinado à modernização do parque de iluminação pública no Brasil. A gente também tem ali uma parceria, um apoio institucional do CEMIL, do Governo do Estado, que é a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, porque existem uma série de iniciativas muito relevantes do Governo do Estado, e uma delas são alguns centros de estudo. Então, esses centros de estudos, eles funcionam como uma espécie de consultoria gratuita para cidades. E aí, a gente vai apresentar ali no Congresso tanto o CEPIO,
que é o Congresso Paulista de Inovação da Iluminação, como o CPTEM, que é o Congresso Paulista de Transição Energética. Né? Fora, obviamente, o case, né, pelo Campus Sustentável Unicamp, e o case do campus de Barão Geraldo, a gente vai apresentar ali. Mas fora isso, várias outras empresas estão conosco, nos apoiando, e isso é muito bacana, e eu fiquei muito feliz pela receptividade, pela confiança mesmo que foi depositada em mim, né, e no projeto, porque ali a gente tem a própria ABC, todas as associações que de alguma maneira tocam na temática iluminação cidades inteligentes, ou desse novo momento, né, da iluminação, com tecnologias inteligentes sendo agregadas, elas estão nos apoiando. Então a ABCIP, a Bilux, a ABDIB, a Brase, a ASBAI, a própria a BGD, né, Associação Brasileira de Geração Distribuída, também nos apoia, porque já existem parcerias público-privadas hoje no Brasil que já prevêem a utilização de energia, de geração de energia solar, né, dentro de um consórcio para cidades. Então, todo esse modelo vem mudando. A gente está com o apoio do Inmetro, por exemplo, porque existe uma outra discussão regulatória para ser tratada e discutida. Então, a gente tem um dos representantes do Inmetro que irá participar do Congresso para trazer esse ponto de vista, né, da atualização da Portaria 62 também, que causa um impacto muito grande nos projetos de iluminação implementados hoje no Brasil. E vários players muito relevantes do setor privado, trazendo experiências, trazendo suas tecnologias, fabricantes, né, de luminárias, sistemas de telegestão, sensores, né, existem vários nomes, não vou citar um porque são vários e vários todos relevantes, trazendo na prática. E aí uma das coisas muito legais nós teremos também estruturadores, né, tanto o IPGC como a Hauer, como participantes, né? E o IPGC ele modera um painel específico sobre a visão dos gestores públicos na modernização das cidades do futuro. E ali nós teremos alguns prefeitos, diferentes prefeitos, que vão falar sobre as suas experiências, e cada um deles numa fase diferente, num estágio diferente de modernização das cidades. E isso vai trazer essa experiência para outros gestores que estejam ali, né? Alguém que ainda está estruturando o seu projeto, alguém que já assinou o contrato, está começando a implementar, alguém que já está numa fase já modernizei a cidade toda e agora próximos passos, receitas acessórias, como é que eu faço integração de novos recursos, de novos sistemas, de novas tecnologias. Então, cada um dentro do seu estágio vai falar um pouquinho ali da sua trajetória, né, das experiências, para motivar os prefeitos, as cidades, né, a avançarem. Então, ali eles vão receber o Reluz, vão receber consultoria, né, do CEPIL, do CPTEM, vão receber informações, casos práticos, né, o próprio case de modernização para LED e telegestão da cidade de São Paulo, entre outros cases muito relevantes, mas principalmente ouvir da boca de quem já vivenciou a sua trajetória ali, o que deu certo, o que deu errado e como seguir. Bacana. Olha, eu vou pedir a você, então, que volte num futuro podcast para que a gente fale especificamente do Congresso, e vou convidar também a Silvia Carneiro, que é uma arquiteta de iluminação, vocês já fizeram até alguns trabalhos outros. Acho que o bate-papo de vocês dois vai ser muito interessante a gente acompanhar aqui. Pode ser? Pode, com certeza. Fico muito feliz. Então, eu agradeço a Juliana Lian por esse nosso primeiro bate-papo e convido você a dar uma olhadinha aqui na nossa relação de podcasts, esse bate-papo da Juliana com a Silvia, vocês vão gostar muito. Um abraço.